Olá, um ótimo dia para todos vocês, feliz sábado, que Deus os abençoe e os guarde, que você tenha hoje um ótimo sábado na presença de Deus. Hoje, o dia do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, já estamos indo para a parte final desse tão importante livro do Antigo Testamento. Agora que você já abriu a sua Bíblia, neste capítulo, capítulo 57, convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outros também possam ter o privilégio de também conhecer a Deus e tomar decisões ao lado de Jesus. Você, por acaso, tem alguém da sua casa que ainda não professa uma fé ao lado de Jesus? Você conhece alguém que não professa uma fé, que não crê na palavra do Senhor? Faça isso agora. Convoque essa pessoa também para o estudo da palavra do Senhor. Compartilhe esse link com ela, para que ela também possa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Já com o compartilhamento feito, com a Bíblia aberta, vamos a uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um sábado na tua santa e divina presença. Que o Senhor possa nos conceder um ótimo sábado, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, onde quer que estejam os teus filhos, que todos possam ser abençoados por ti. E que esta mensagem de hoje, Senhor Deus, possa encontrar guarida dentro do coração dos seus filhos, e que todos nós possamos tomar decisões ao teu lado. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 57 do livro do profeta Isaías é um capítulo maravilhoso. Ele tem aqui 21 versos. Não vou ler todos, mas eu vou apenas comentar aqui esse capítulo. Eu convido você depois a fazer uma leitura bem assim dinâmica, lendo verso por verso, mas eu vou fazer aqui um resumo, aqui um comentário dentro desse capítulo. O título do capítulo do livro de Isaías é 57. O título é A Idolatria de Israel, ela é condenada. A idolatria de Israel é condenada. Então vamos lá. Verso 1 diz assim: Os justos perecem, e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz os que andam em retidão e descansam no seu leito. Se eu pegar esses versos aqui, o verso 1 e 2, tirar ele fora de um contexto, a gente não consegue entender aqui o que está dizendo o profeta. Mas quando nós olhamos dentro de um contexto, principalmente do livro do capítulo 56, a partir do versículo 9, que nós estudamos ontem, fala dos atalaias, dos líderes de Israel, que deveriam, a atalaia, queridos, eram aqueles que ficavam nas torres, e aqueles que ficavam lá, eles deveriam observar e relatar o que estava acontecendo para o lado de fora dos muros. E, queridos, atalaia aqui era todos os líderes de Israel. Eles deveriam observar a Torá, observar a palavra do Senhor e explicar para o povo. Mas sabe como é que Deus chamou eles, queridos? Deus chamou eles de cegos. Deus chamou eles de pessoas que não sabem nada. Como que eles poderiam avisar o povo se eles eram cegos, se eles não sabiam nada? Sendo que os atalaias deveriam observar com todo carinho e contar os detalhes de todas as coisas para o povo? Como que eles poderiam fazer isso se eles não eram atalaias de verdade? Eram cegos. E a Bíblia chama eles de cães mudos. Então, queridos, se eles não conseguiam latir para avisar o povo, então o que eles faziam? A Bíblia diz aqui no livro de Isaías 56, verso 10, 11 e 12, que eles dormiam. É isso mesmo. Ao invés de pregar a palavra para os seus súditos, para os seus liderados ali, para o povo, não, eles dormiam, eles eram glutões, eles eram beberrões. E como estava o povo? O povo, infelizmente, estava caindo em idolatria cada vez mais, por causa de líderes que não explicavam, que não passavam o ensinamento para eles. Como estava o povo? O povo estava cada vez mais buscando um Deus falso. E aqui, falando do justo, no capítulo 57, a Bíblia vai dizer aqui que por causa disto, o justo
os justos estavam perecendo. Por causa disso, não havia ninguém que importava com eles. Por causa dos atalaias estarem dormindo, eles estavam desaparecendo, estavam morrendo, só que eles estavam morrendo no Senhor. E quando eles morriam no Senhor, bem-aventurado, diz Apocalipse 14, verso 13, os que desde agora dormem no Senhor. Então, a Bíblia está dizendo aqui que estes justos estavam morrendo, mas morrendo no Senhor, só que o povo, como estava o povo? Aí, a partir do verso 3, até aqui o versículo 7, 8, ele vai falar aqui como eles estavam. Estavam indo cada vez mais para o declínio, numa idolatria terrível. E aí, queridos, é bem provável que esse capítulo aqui, Isaías, está falando do tempo do profeta, aliás, do tempo do rei Manassés. O rei Manassés foi filho do rei Ezequias, e o rei Ezequias foi um ótimo rei, apesar de, no final, ele ter feito ali algumas coisas que não deveria, principalmente mostrar ali as riquezas do templo para aqueles que vieram de Babilônia, pela aquela comitiva. Aqui a Bíblia está dizendo, aqui, queridos, que por causa dos atalaias, porque eles não explicavam a palavra do Senhor, o justo estava padecendo. Mas sabe como é que estava aqueles que não professavam o nome do Senhor? Mas vocês, filhos de feitiçaria, o povo agora ele é repreendido. E essa repreensão aqui, Deus está chamando eles de filhos corruptos. Tal pai, tal filho, se o pai era corrupto, o filho também era. Mas vocês, filhos de feiticeiros, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, observe que eles são filhos de alguém que era assim. Ou seja, se o pai estava nessa situação, como é que estava o filho? O filho estava indo no mesmo caminho. Agora, olha só, os filhos se tornaram zombadores. De quem vocês estão zombando? Verso 4. Contra quem estão escancarando a boca de vocês e mostrando a língua? Os atos desses filhos eram piores ainda do que os atos dos pais, queridos. Por acaso vocês não são filhos de transgressão? E sabe o que eles faziam? Eles zombavam dos outros que eram ruins, pessoas que eram más, e tiravam sarro. E aí, sabe o que o profeta está falando? Vocês estão zombando de quem? De quem que vocês estão zombando, se vocês são piores? Sabe o que isso me leva a pensar? Às vezes a gente usa a boca para falar mal da religião dos outros, mas quando a Bíblia está falando que se você faz isso, você é pior. Aí a Bíblia está falando aqui também, queridos, que essas pessoas aqui, esses filhos desses corruptos, esses filhos desses transgressores, eles zombavam dos outros, mas eles eram piores. Às vezes, uma tal denominação cristã zomba da outra, mas eles fazem piores. Nós precisamos olhar como está a nossa adoração, nós precisamos olhar como está a nossa vida diante de Deus, para depois pregar a palavra do Senhor, para depois mostrar Deus às outras pessoas. E esses filhos aqui estavam nesta situação, queridos. Aí ele vai falar que eles estavam zombando e vocês se inflamam, vocês sacrificam os seus próprios filhos, no versículo 5. Olha o tamanho da idolatria que eles faziam. Matavam os próprios filhos. Quando você vai lá para o livro de Reis, queridos, lá para o livro de 2 Reis, capítulo 21, a partir do verso 2 até o verso 9, sabe, o rei Manassés sacrificava, matou os seus próprios filhos para os ídolos, queridos. E esses aqui não estavam diferentes. Esta era a situação que estava o povo de Deus um pouco antes deles irem parar no exílio. E aí, então, eles faziam todas essas coisas. E aí, queridos, sabe o que eles faziam? Atrás das suas portas, verso 8, atrás das suas portas, das ombreiras, vocês põem os seus ídolos pagãos, ou seja, ao invés de escrever, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9, e também no capítulo 11, versículo 20, eles deveriam escrever a lei de Deus, a Torá, nos umbrais da porta. Mas, ao invés de fazer isso, estavam escondendo dentro das suas casas ídolos, santos, essas coisas aqui, queridos. E aí, a Bíblia vai dizer como eles estavam. A Bíblia vai falar que eles estavam desse jeito, pagando penitência. O verso 10 diz que eles faziam viagem. Você se cansa, você vai para lá para fazer penitência, você faz isso, faz aquilo. Aí a Bíblia diz assim, mas de quem você teve receio? Você tem temor de quem? Você tem temor de Deus fazendo todas essas coisas? Observe que ainda há uma esperança para essas pessoas, que ainda há um temor no coração delas, mas o temor delas era para a idolatria e não num Deus verdadeiro. Observe, queridos, todas essas coisas que eu estou falando para você
reflete totalmente nos dias também que nós estamos vivendo. Aí, por causa de tudo isso, ele vai dizer no verso 12: eu publicarei essa sua justiça e as suas obras. Eu vou publicar um decreto contra vocês. Eu vou falar para vocês agora que nós vamos entrar em juízo. E aí ele diz assim: quando você clamar por ajuda, quero ver se a coleção de ídolos que vocês têm vai ajudar. Coleção de ídolos. Eles não tinham um ídolo, eles tinham uma coleção. Será que isso lembra você de alguma coisa? É santo não sei do que, é santo não sei do que, é nome de santo, é nome disso. A Bíblia diz que eles tinham uma coleção de ídolos e por isso eles foram parar no exílio da Babilônia. Será que nós não estamos vivendo no exílio hoje, sofrendo por causa dessas coisas? Mas, versículo 13, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte, ou seja, aquele que confia em mim. Aí há aqui a partir do verso 14, ao momento aqui do consolo para aqueles que se humilham diante de Deus. Então se dirá, para aqueles que confiam em Deus, então se dirá, aterrem a estrada, preparem um caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita no alto e sublime trono, que habita a eternidade, cujo nome é santo, verso 15. Habito no alto e santo lugar. Sabe o que ele está dizendo? Deus não é um Deus que se corrompe com o pecado. Deus não é um Deus que se mancha com as coisas desse mundo. Ele habita num local totalmente sagrado, mas ele também habita com o contrito de coração, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para dar vida, para dar força aos espíritos de abatidos. Sabe, esses abatidos aqui, não é aqueles que estão sofrendo porque está passando por problemas. Não. Esses daqui, queridos, são aqueles que estão vendo o povo cometer todas as injustiças, o povo cometer tanta idolatria, e por causa disso eles estão sofrendo, estão tristes porque vê o seu povo indo para o abismo. Isso aqui não é para aquele que hoje, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, estou triste, estou depressivo. Não, isso aqui não é para isso, não. O verso está dizendo claramente aqui que isso aqui, esses abatidos, esses contritos, são aqueles que gemem e suspiram por causa de todas as coisas ruins que se cometem no meio do povo de Deus. E aí, por causa disso, queridos, eles estão assim. Aí a Bíblia diz que esse Deus aqui, o Deus que está vendo todas essas coisas, ele está compadecendo desses que sofrem por causa dessas idolatrias, desses pecados. E aí, queridos, aqui no versículo 18, tenho visto como o meu povo está, mas Deus não vê para julgar, Deus vê para um meio, Deus tem um método para curar, sarar, guiar, tornar, criar ou dar a eles a paz. Sabe, Deus está dizendo assim, eu olho o meu povo, os olhos do Senhor estão por todo canto, observando o justo e o injusto, o mal e aquele que não é mal. Mas por quê? Como diz lá no livro de Salmo 101, verso 6, Deus está procurando esses para levar para morar com ele para sempre. Mas para quê? Antes dele levar para morar, aqui no versículo ele diz, eu estou fazendo isso para sarar você, no versículo 19. Deus quer sarar. Agora, aqueles que não querem ser sarados por Deus, aqueles que não querem permitir que Deus cure essa chama chamada pecado, esse mal que nos afasta de Deus. Mas os ímpios são como o mar, agitado, não tem paz. Para eles não há paz. Todavia, a Bíblia diz, as promessas de Deus habitar com um contrito de coração não é para esses que praticam maldade, é apenas para aqueles que têm a sua vida nas mãos de Deus. Por isso eu digo para você, hoje Deus está dizendo para mim e para você, quem é você? Deus sabe quem eu sou, mas quem eu sou de verdade? Quem é você de verdade? Você tem professado o nome de Deus? Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem confiado em Deus totalmente, a ponto de observar os mandamentos, principalmente a guarda do sábado? Você é aquele que está gemendo e sofrendo por causa das pessoas que estão cometendo coisas terríveis, as idolatrias, todas essas coisas, ou você está se misturando com tudo isso? Esta é uma pergunta que nós precisamos refletir. Por isso eu digo para você,
Dobre o seu joelho no chão, ore a Deus, clame ao Senhor, estude a palavra, para que você possa ter a verdadeira paz. Como Jesus mesmo diz, deixe-vos a paz. Não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é apenas ilusória, mas a paz que há em Cristo, ela é verdadeira. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus. Em nome de Jesus.